Bom dia, paz, Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um para quem visualiza esse vídeo e que nesta manhã, neste sábado, maravilhoso, Senhor, venha nos dar graça, nos dar força, nos dar ânimo. Estou mais aqui um dia para nós meditarmos um pouco na palavra do nosso Senhor Jesus e que o Senhor venha nos dar graça, nos dar entendimento da palavra e discernimento da palavra, que só esta palavra ela é fiel, ela é a bússola, ela é o caminho que vai nos levar à salvação. Ela é um mapa que é o mapa do tesouro. Eu digo que é o mapa do tesouro, que é o mapa que aqui está os caminhos que nós devemos percorrer, devemos seguir para nos herdar nossa salvação. É ela que nos corrige, ela que nos dá força, eu digo assim, ela fechada é um livro e ela é aberta, é a boca do nosso Senhor falando conosco. E que nesta manhã o Espírito Santo venha tocar o profundo oculto do seu coração e venha lhe dar graça, lhe dar força e lhe dar ânimo. E nós vamos meditar nesta manhã em 1 Reis, capítulo 19. Que você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Capítulo 19 e o versículo 4. Só o 4. 1 Reis 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Glória a Deus, aleluia. Nesta manhã gloriosa, vamos falar um pouco sobre a vida. Essa passagem fala sobre a vida de Elias. É uma passagem quando Elias estava passando um processo que muitos hoje estão passando esse processo. Elias, ele foi um profeta usado pelo nosso Deus, um vaso cheio da unção. Tremendo o ministério do profeta Elias. Ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Ele não provou a morte. Ele foi levado vivo aos altos céus, com um corpo glorioso, eu creio. E ele foi um homem cheio da presença de Deus. A unção dele, antes dele ir, jogou a capa ali para Eliseu. E Deus usou este homem poderosamente na terra. O que eu venho falar através da palavra, guiada pelo Espírito, para você e para mim. Que Elias, ele perdeu o ânimo, ele perdeu as forças físicas, psicológicas, emocionais. Quando ele disse, ele foi ao deserto, caminhou um dia e veio e se sentou debaixo de um zimbro e pediu seu ânimo à morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, ele cansou. Ele teve, naquele momento das ameaças de Jezabel, ele sentiu medo. Ele era carnal.
Ele caminhou para o deserto e foi ali, sentou debaixo daquele zimbro e pediu ao Senhor a morte. Ele entregou ao Senhor, disse: Senhor, já basta. Mas o ministério de Elias não tinha terminado. Eu não vou me aprofundar muito, só para me chegar o ponto que eu quero falar, né, desse vídeo, neste sábado para você. O ministério de Elias não tinha terminado. O ministério de Elias ainda não tinha findado aqui na terra. Mas Elias, cheio da presença de Deus, da unção do Senhor, como ele passou por isso. Ele passou porque a palavra é fiel e é verdadeira. Elias, ele foi para uma caverna. Aleluia. Primeiro ele foi para o deserto, falou para o Senhor que ele desejava a morte. Senhor, tira a minha vida. Ele desejou a morte, ele desejou que o Senhor tomasse a vida dele. Porque o cansaço, eu creio, o cansaço psicológico, ali o medo, ele deu brecha ao medo. Imagina Elias, homem tremendo de unção, e eu e você. E eu vou dizer para você que nós não podemos dizer assim: Elias foi fraco, eu sou fraca, eu. Eu venho dizer para você nessa manhã, quem é a nossa fortaleza é Jesus. Nós somos somente instrumentos usados pelo nosso Deus. Mas eu quero dizer para você que nós somos carnais. Muitos estão passando um processo depressivo. Depressão não é frescura. Eu coloquei um vídeo aqui no canal, o último vídeo. E eu bato muito nessa tecla. Eu falo muito sobre opressão. Que a depressão é uma opressão, é uma doença. É uma doença física. Ela afeta o físico, é uma doença na alma. Ela afeta o psicológico, o espiritual. E ela não é uma doença, ela não é frescura, ela não é preguiça, ela não é, que muitos dizem que isso daí antigamente, nós não ouvíamos falar. Passei por um processo daqui no canal, sempre falo isso, eu não canso de falar e eu nunca vou parar de falar, porque o que o Senhor fez na minha vida, que não fosse a misericórdia do meu Senhor, do nosso Deus, hoje eu não estaria aqui, neste canal, falando para você que eu sou uma sobrevivente de uma depressão profunda. Eu sou uma sobrevivente de uma demência, que é a falta da B12, que passei 7 anos só a misericórdia. Eu sou uma sobrevivente físico, psicológico, emocional. E eu sou um milagre nas mãos do Senhor, porque Ele teve misericórdia da minha alma. E que eu não posso falar aqui o que eu nunca vivi. Eu não posso falar o que eu não passei. E eu passei depressão, passei 3 anos no estado depressivo. Eu pesava menos de 30 quilos. Deus, Ele teve piedade de mim. E eu venho dizer para você que muitos têm vergonha,
se esconde, porque a depressão é uma doença. Você coloca um sorriso no rosto, você faz de tudo para ninguém perceber, mas só Deus sabe como é que está a tua alma. Só Deus sabe o que você está passando no secreto. Só Deus sabe o, quando você adentra a sua casa e fecha a porta. A opressão, a depressão é um tipo de opressão. Ela é uma doença. A depressão, ela tem causa. Elias, ele enfrentou os profetas de Baal. Elias, ele foi usado de uma forma tão grande, corajoso, valente, lutador. Mas teve um momento que ele deu uma brechinha ali. É o estado psicológico dele, o estado emocional dele. Ele era carne. Ninguém é só espírito. Jesus, ele foi o único que nunca pecou. Ele era carne. Nós somos seres humanos. Muitas das vezes aquele homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ela tem suas fraquezas, ela tem suas limitações. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos às enfermidades. O Senhor levou, sim, as enfermidades na cruz do Calvário, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos às enfermidades. E a depressão, a causa da depressão de Elias foi que ele deu brecha ao medo. Ele ele deu a brecha, o medo adentrou. Por quê? Porque ele estava com cansaço. O cansaço, ele estava com cansaço psicológico e ele perdeu o ânimo. Ali, a partir do momento que ele deu brecha, o desânimo tomou conta da vida de Elias. O desânimo tão grande. Quem está passando ou já passou pelo processo depressivo, o desânimo adentra, abate a porta da tua vida e te dá uma fraqueza. A depressão traz a debilidade física, mental e espiritual. Você não tem mais ânimo, você não tem força, você não, no teu entendimento, os teus neurônios, a tua mente parece que bloqueia, dá um bloqueio e você não tem força que não for Jesus Cristo na sua vida. E eu digo também, a palavra do Senhor diz que a tua fé for pouca. Nós devemos procurar quem? Aquelas pessoas que o Senhor ele colocou também aqui na face da terra. Médicos são usados por Deus. Você não pode. Elias, ele foi para a caverna. No estado depressivo, a primeira coisa que você quer é se isolar. O isolamento, você não quer mais conversar. Você vai querer estar isolado dentro do seu quarto. Elias foi para a caverna. Ele não queria mais comer. Ali ele ficou naquele isolamento dentro daquela caverna. Ele dispensou o seu servo. Ele dispensou o seu servo. Ele foi para o deserto, depois ele foi para a caverna e dispensou o seu servo. Que naquele momento não era para ele ter dispensado o seu servo, porque aquele servo seria uma companhia para ele conversar, tinha companhia, porque ele estava naquele estado. Mas eu creio que foi permissão Elias passar por isso. Tudo é permissão divina. Para hoje nós termos o exemplo de Elias. Davi, ele foi para a caverna de Adulão. São exemplos na Bíblia que eu venho trazer nessa manhã para você.
para você não se culpar, para você dizer eu sou fraca, eu tenho vergonha de falar, eu tô passando por isso, eu prefiro fazer, viver a minha vida todinha sozinha, me culpando, achando que eu sou uma pessoa fraca. Todo mundo fala que eu sou isso, isso é preguiça, isso é tolice. Não, é uma doença e você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. A primeira ajuda é a do Senhor. A primeira ajuda. A palavra do Senhor diz assim, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. É a confiança. A palavra do Senhor diz, tudo é possível ao que crê. E a depressão tem a causa. Na vida de Elias, foi as ameaças de Jezabel. Ele temeu e teve medo. Na minha vida, foi a morte da minha mãe, a passagem da minha mãe. Ali foi uma brecha que eu abri, a brecha da partida da minha mãe, quando o Senhor tomou minha mãe, eu já estava enferma na realidade. Também a B12, ela traz a depressão. E eu já estava muito, muito doente. Aqui no canal Teu Testemunho, eu já estava muito doente da B12. Eu estava com esquecimento. E só que quando começou a voltar a minha memória, e eu comecei a lembrar da minha mãe, a falta que ela fazia. Então, naquele